Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Amém. Ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu vos adoro. Esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, consolai-me. Dizei-me o que devo fazer. Dai-me vossas ordens. Prometo submeter-me a tudo o que desejais de mim e aceitar tudo o que permitides que me aconteça. Fazei-me ao menos conhecer a vossa santíssima vontade. Amém. Que o Senhor nos ilumine nessa meditação e que Ele derrame sobre nós, suas luzes, seu Espírito Santo, para que nesse momento possa ser Ele mesmo, através dessa meditação, nos conduzindo, nos ensinando. Então nós entregamos, Senhor, esse momento na vossa divina vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para mais uma meditação do Anjo da Guarda da Maria Valtorta. Graças ao nosso bom Deus. 9º domingo depois do Pentecostes. Vamos lá. Deixa eu ver o que é isso aqui. Esse aqui eu acho que algumas orações que tem no início, né? E algumas citações também. Ok, as leituras, né? 11 de agosto de 1946. Azarias disse: o Salmo. Vamos pegar aqui tudo, né? Senhor, que teus ouvidos misericordiosos estejam abertos às orações de teu povo suplicante, e para que possas conceder-lhes suas petições, faça-os pedir o que te agrada através do nosso Senhor. Aí tem epístola, né? O Evangelho. Segredo: concedei-nos, Senhor, rogarmos que estejamos dignamente presentes nesses mistérios, pois sempre que se celebra a comemoração desse sacrifício, a obra de nossa redenção seja efetivada através de nosso Senhor. Amém. Senhor, que a nossa participação no teu sacramento nos purifique do pecado e nos una uns aos outros através de nosso Senhor. Amém. Aí 11 de agosto de 1946. Azarias disse: o salmo pertence ao tempo da severidade. Você pode, portanto, ainda pedir vingança sobre seus inimigos. Mas a caridade é tão grande em nós e deve ser tão grande em você, alma minha, que não vamos parar para comentar na primeira frase da introdução. Ok. Você pertence ao tempo do amor.
você é um cristão. E em seus lábios apenas a oração em favor de seus inimigos deve florescer. De fato, você deve chamar aqueles que lhe causam dor não de inimigos, mas de pobres irmãos. Não estão eles realmente privados das verdadeiras riquezas, não possuindo caridade, não tendo justiça, não conhecendo as vozes sobrenaturais, de modo que não entendem a língua dos céus e a chamam de delírio das criaturas, ou por ainda mentira das criaturas? Pobres irmãos seus. Que espetáculo, né? Já com o anjo da Valtorta nos ensinando, cada um de nós. Que espetáculo que é, porque quando você pega os salmos, né? Muitos dos salmos relatam isso, né? Senhor, destrua meus inimigos. Senhor, faça perecer todo aquele que vem contra mim e tal, né? Tipo assim. E para aquele tempo do Antigo Testamento, né? No tempo de guerras, né? Se rezavam assim, né? Mas nós estamos no tempo pós-Jesus, né? Até aqui ele fala da misericórdia, que é da redenção. E Jesus veio trazer o novo, que é justamente o amor, né? Você amar justamente os que te perseguem, né? Amar os seus inimigos, fazer o bem, desejar o bem a eles. E mais do que isso, né? Desejar a salvação dos inimigos, que na verdade aqui o anjo nos ensina a não ver como inimigo. Olha que lindo, vamos ler de novo com calma e refletir. Então o salmo pertence a um tempo da severidade. Ele foi propício, né, para um tempo, naquele contexto lá, de guerras, de perseguições, né? Agora, você pode, portanto, ainda pedir vingança sobre teus inimigos, né? Você pode, né? Você pode, mas eu te dou um novo conselho. O que seria mais perfeito, né? O que seria melhor? Então, olha só. Mas a caridade é tão grande em nós, por causa de Jesus. Os méritos de Jesus mostrou essa caridade avassaladora de Jesus, né? Essa caridade assim que na cruz perdoou o ladrão, que na cruz disse o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus, no extremo da dor, sendo inocente, sendo assim aquele que podia julgar, perdoou. Depois, como cristãos, a gente vai ter coragem de pensar diferente? Então, a caridade é tão grande em nós e deve ser tão grande em você, alma minha, que não vamos parar para comentar na primeira frase da introdução. Olha só, você pertence ao tempo do amor, você é um cristão, e em seus lábios apenas a oração em favor dos seus inimigos deve florescer. Ao contrário, né, de querer perecer, né, de você querer que pereça aquele que te fez algum mal, né, ao contrário, deve ser em favor de quê? Deles continuarem fazendo mal? Não, em favor deles, das necessidades deles. Por quê, gente? Se alguém faz o mal, né? Se alguém faz o mal é porque ela não aprendeu a fazer diferente ainda. Ela não aprendeu a usar o ser dela, o corpo dela, a alma dela, né? Os dons que ela recebeu em favor do bem. Então ela precisa muito mais de perdão e de misericórdia, de ajuda, né? Do que o contrário, do que você querer pagar ela com a mesma paga, né? O que isso vai edificar na pessoa? Nada. Então, se aqueles que são cristãos, né, conscientes, aqueles que recebeu da redenção, todos receberam, mas que tem essa consciência, não for diferente, meu Deus do céu, porque o sinal mesmo de que nós somos cristãos está no amor, está se nós amamos, porque o exemplo que Jesus deixou para nós é esse. Então só pode ser considerado realmente alguém assim, seguidor de Cristo, se essa pessoa ama, se ela pratica o que Cristo praticou, se ela tem como referência a vida de Jesus. Então, o anjo está nos ensinando aqui, ó, que a oração em favor
dos inimigos deve florescer. De fato, você deve chamar aqueles que lhe causam dor não de inimigos, mas de pobres irmãos. Pobres por quê? Porque precisam do amor, porque precisa das graças, porque precisa das luzes para amar, porque precisa de tomar consciência disso, dos méritos que também são para ele, do perdão que também que é para eles. Ou seja, se alguém nos faz o mal, é mais amor que a gente tem que ter por essas pessoas ainda, mais desejo de que elas conheçam a vontade divina. E você vai ser canal do reino de Deus como? Perdoando. Como que nós vamos ser canais de Deus para esses irmãos? Partindo de nós o amor, entende? Porque ou o Senhor, usa pessoas que cuidam, que nos ajudam, ou Ele usa pessoas, Ele permite situações de pessoas que vêm até você para, de certa forma, lhe causar alguma dor, para que você as ame, para que você sirva. E a melhor forma de servir o nosso próximo é através do perdão e do amor, entendendo que eles são tão pobres como nós, tão nada como nós, e que, assim como nós precisamos dessa mensagem salvífica de Cristo, assim como a gente precisou dessas palavras para florescer, para aprender a amar, para ser aquelas plantas assim regadas, para crescer nessa terra, eles também. E se eles não estão dando sinais de amor, é porque está precisando de mãos erguidas para ajudar, e não para querer a destruição, mas para querer a construção daquela pessoa, para querer o aprendizado daquela pessoa. Gente, se a gente começar tem que virar a chave do nosso cérebro, sabe? Porque a gente tem aquela coisa assim, causou dor é mal, Causou prazer é bom, causou felicidade é bom. Então, às vezes a gente é assim com as pessoas, Se a gente for usar uma forma instinta de ver o nosso próximo, quem nos causar qualquer contrariedade, a gente vai querer repelir, E aqueles que favorecer a gente de alguma forma, trazer alguma vantagem, a gente vai querer por perto. E vamos ser seletivos demais, olhando as pessoas pela sensação que elas me trazem. E isso não é amar como Jesus amou, isso não é o amor ágape, não é o amor incondicional. Ao contrário, quanto mais dor te causa, quanto mais te toca, mais próximo, mais bem você deve querer para aquela pessoa. Então a dor que elas nos causam, serve também para um bem. Como Deus, tira sempre um bem de tudo. Então, querendo ou não, qualquer coisa que nos acontece, de bom, de não tão bom, dá para se tirar um bem daquilo. Às vezes alguém chega para nos ferir, mas é a oportunidade de você feri-lo de amor e não de espada, não feri-lo com palavras tortas, com palavras ríspidas, a mesma proporção que te tratam mal. A pessoa te faz uma cara feia e você fala: aquela pessoa me causou dor porque ela me olhou feio, então eu vou olhar feio para ela também. Mas não é assim. Ao contrário, aquela pessoa me causou uma dor, Ela me olhou feio, tá? Então eu vou olhar para ela bonito. Eu vou dar um sorriso para ela, Deixa ela conhecer uma outra coisa. E talvez ela vai viver uma experiência ali através disso, através de olhar para você e ser tratada de uma forma que ela nunca foi tratada, aprender o outro lado, Ela vê o contraste, E ela pensar: nossa, mas eu tratei mal aquela pessoa e ela foi educada comigo. E talvez ali aquele momento dela começar a pensar, dela fazer aquele encontro com Deus através de coisas muito simples, entende? Então, de tudo dá para tirar proveito, porque muitos chegavam para Jesus tentando causar dor, Jesus sempre teve palavras de amor, de firmeza também, que é um amor também, uma forma de amar, mas sempre visando o bem daquela pessoa, o bem daquela alma, sempre. Então ele nos ensina a ser assim também uns com os outros, Na nossa vida,
com os mais próximos de nós, né? O nosso esposo, nossa esposa, os filhos, os vizinhos. Amar não custa nada, gente, né? Para Deus que nos dá tanto, né? Tanto, 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 tanto. E muitas pessoas estão desafortunadas, pobres, sabe? Precisando disso, desse testemunho, de ver algo diferente. Porque muitas pessoas que maltratam, elas estão tão acostumadas a receber isso de volta, né? Que elas pensam assim, elas têm essa visão de mundo, de que todo mundo é ruim mesmo, que não existe bondade. Quando ela vê o contrário, de um lugar que não é, ela nunca poderia receber amor pelo jeito que ela tratou, e ela recebe, meu Deus, aquilo ali vai provocar nela uma mudança, vai provocar nela um questionamento diante de muitas coisas. E mesmo que não aconteça, mas o ato em si da intenção pura de amar já conta. Porque aquela pessoa não vai poder dizer que não foi amada por ninguém. Ela não vai poder dizer isso. Ela será lembrada disso. Entende? Então isso será um fator decisivo para que ela não possa dizer que nunca foi amada, né? Através do amor daqueles que não tinham, que deram amor gratuito. Ela não fez nada por merecer, mas ela recebeu o amor de Jesus. O amor de Jesus é gratuito, não precisa de merecimento de ninguém. Então, não estão eles realmente privados das verdadeiras riquezas, não possuindo caridade, né? Porque se a pessoa fez o mal, está faltando o amor, não tendo justiça, né? Não conhecendo as vozes sobrenaturais, de modo que não entendem a língua dos céus e a chamam de delírio das criaturas, ou pior ainda, mentira das criaturas. Ou seja, ela fala assim, Deus, não existe bondade nesse mundo não. Ninguém gosta de ninguém, só existe egoísmo. Então, aquela coisa, né? A pessoa, para justificar a atitude dela, ela fala assim, eu sou assim porque as pessoas são desse jeito também, né? Eu faço isso porque as pessoas são assim também, é assim que tem que tratar todo mundo, né? Não existe esse negócio de céu, não existe esse negócio de Deus, não existe bondade em ninguém é bonzinho, é tudo hipócrita, né? Às vezes a pessoa pensa assim. Aí quando ela vê um exemplo diferente, ela fica curiosa, ela fica tocada. Por que aquela pessoa, né, é diferente? O que tem naquela pessoa? E quando aquela pessoa testemunha Jesus, a pessoa fica o quê? Então quer dizer que ainda existe sim pessoas boas, existe sim pessoas que dão testemunho. Então muitas das vezes as pessoas, no contexto que elas viveram, que elas foram criadas, elas aprenderam a amar da forma errada, podemos dizer assim. No contexto que elas foram criadas, então tudo isso, né, o Senhor nos ensina a olhar tudo isso, que às vezes a pessoa só recebeu maltrato, entendeu? Ela foi educada em um contexto de grosseria, ela foi educada num contexto de maldade, sabe, de desamor, de abandono. Então ela já é um porco-espinho, sabe? Então quem chega perto dela é espetado, porque ela foi criada, né, num contexto assim que nasceram muitos espinhos nela, né? Cresceram muitos espinhos nela. Então, às vezes o contato com essa pessoa causa dor. Mas aí, o que acontece? Quando essa pessoa, o contato com outras, né, essa pessoa que causa dor, né, ela tem contato com outras e essas pessoas repelem ela por causa disso, ela fica isolada. Vai só confirmar na cabeça dela de que o amor não existe mesmo, de que as pessoas não ajudam umas às outras. Agora, quando ela conhece alguém que, apesar do espinho que ela tem e que espeta e que machuca, se aproxima a si mesmo, em vez de colocar mais espinho, tentar tirar, amenizar, essa pessoa vai experimentar um novo, ela vai ver um outro lado, aí ela vai encontrar a bondade. Nossa, eu não sei nada sobre o amor mesmo, nossa, eu não sei nada, meu Deus, o sobrenatural, né,
o sobrenatural existe, né? Esse amor nas criaturas existe. Deus nas criaturas existe. Que às vezes ela acredita em Deus, mas distante, mas não acredita em Deus nas pessoas. Aí ela começa a ver diferente em você pelo seu testemunho. E às vezes assim você consegue muito mais resultado, muito mais frutos do que simplesmente de deixar para lá, de deixar pro canto e achar que a pessoa sozinha, ela sozinha vai lidar com os espinhos dela, mas às vezes você é o instrumento de Deus que Deus pôs para ajudar aquela pessoa a lidar com os espinhos dela. Ajudar a curar, sabe? Como Jesus faz, ajudar a pastorear as ovelhas feridas, sabe? Em vez de só deixar para lá, né? Em vez de querer ficar com as 99, que são as que é fácil para você conviver, e deixar ir embora a outra. E às vezes Jesus pede para você sair do seu comodismo, de ficar com as suas 99 lá e ir atrás daquela e fazer como ele, não ter medo de se machucar com o espinho do outro, sabe? Não ter medo, sabe? Mas ser esse canal de amor, ser essa presença de Jesus através do seu exemplo, né? Exemplo, né? A gente estava falando ontem na live da pessoa que, né, que é ateu, colega da Michelle, do trabalho dela, que é ateu. E ela contando que ele fica mais, né, que ninguém dá muita atenção para ele. Então pensa que ele tá com aquele espinho, ele é pobre, né? Vê assim que tá privado das verdadeiras riquezas, não possuindo a caridade, não a justiça, né? Quer dizer, tem a bondade sim nele, né? Mas ele não tendo essa plenitude da caridade, desse conhecimento de Deus, não conhecendo as vozes sobrenaturais. Então quando alguém fala de Deus com ele, ele vira esse porco espinho, né? Só quer espetar, né? Só quer se proteger. Mas aí Deus usa da Michelle para ser essa presença de Deus, de amor, não correndo da pessoa, mas se aproximando, não tendo medo de se aproximar. E aí ele vai ver um sinal de que Deus existe tanto, 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 que está do lado dele, né? Que é mais próximo do que ele imagina. É mais próximo dele do que ele imagina. Então, às vezes, aquele contato que ele vai ter de experiência com Deus vai ser através do irmão, vai ser através de uma pessoa, que ele vai experimentar essas vozes sobrenatural na vida dele. E vai conhecer o outro lado, né? Em vez de viver uma vida sem essa caridade, essa plenitude, vai viver dentro dessa caridade, dentro dessa justiça. Então Deus usa da gente, a gente tem que ficar atento. Quem são nossos inimigos, então, que a gente pode rezar? Quais são os verdadeiros inimigos? Os nossos irmãos? Pecadores? Não. Os nossos inimigos são o mundo, o demônio e a carne. Então esses a gente pode rezar o salmo e repelir mesmo. A carne, vontade humana sem Deus, né? Então, isso, o pecado, a gente deve repelir mesmo. Esse é o nosso inimigo. Esses realmente a gente pode rezar: afasta de mim os meus inimigos, Senhor, me proteja com sua destra, Senhor, né? Ficarão envergonhados todos aqueles que vêm até mim para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ficarão confundidos, eles não terão a vitória, terão a derrota. Quem terá a derrota sobre nós? O mundo, com suas tentações de poder, né? Dessa ciência sem Deus, né? Com todas essas realidades de querer nos ensinar a pensar só na ótica material, humana das coisas, né? Essa ciência, né, que nega a Deus. Enfim, qual que é o outro inimigo? O demônio, com suas tentações, com suas provocações, com seus subornos, seus assaltos, e a carne, com todas as suas paixões e más inclinações. Esses inimigos, esses são realmente inimigos mesmo. Não tem que querer nem conversa com esses aí. Agora o ser humano não. Uma coisa é o pecado da pessoa, né? Com esse também você não dialoga, mas você dialoga com o pecador, com a pessoa que está ali, que é filha de Deus, entende? Ensinando para ela também a ver os seus verdadeiros inimigos, que são esses. Ajudando os outros também a virar a chave dos cérebros deles, a abrir a mente deles para ver
realmente o que está errado. Mas o problema nosso é assim, você vê algo assim, um espinho em alguém, você já quer correr. E é uma grande oportunidade de chegar próximo da pessoa, justamente quando ela vem para te machucar, às vezes. Sabe? Por exemplo, dá um exemplo. Na minha casa, todas as vezes que eu vi meu marido como meu inimigo, eu só o perdi. Eu só o afastei. Eu só me afastei. Eu não fui essa presença, esse transbordamento do amor, sabe? Porque eu ficava só assim, a vontade humana. Sai pra lá, sai pra lá. Mas eu tornei ele a vontade humana, né? Então eu quis repelir ele, né? Mas quando ele chegava pra me machucar, era o momento de amar, né? Era o momento de realmente dar com meu amor o testemunho de que essa vida aqui na vontade divina é verdadeira. De que realmente eu estou aprendendo, de que realmente o Senhor está mudando a minha vida. Mas se eu logo brigo com ele e dá aquele choque, sabe? De repelir, ele vai falar assim, nossa, essa comunidade, né, essa missão tá tornando a Ruth pior. Tá tornando o que ela tá aprendendo lá? Sem que ela não tem paciência comigo, sem que ela nem me ouve, sem que ela já me xinga, né? Sem que ela já me repele, sem que ela já me isola, né? Sei que ela nem quer me ouvir. Agora, quando eu sou amor dentro da minha casa, aí ele começa a ver, nossa, como que ela tá diferente, né? Como que realmente ela tá aprendendo. Ela não era assim. Ela não era desse jeito. Ela não tinha essa paciência. Nossa, ela não era assim. Aí a pessoa vai vendo. Então, quando eu comecei a ver que independente de uma dor, né? Que no início da caminhada o meu esposo me provocava na caminhada, aquilo ali era oportunidade para realmente me ajustar, me purificar. Era o próprio Deus usando dele como o ministro, como o meio para o meu bem. Quando eu comecei a perceber que de tudo isso eu podia tirar um bem, as coisas começaram a mudar na minha casa. Então hoje meu esposo pode chegar de cara feia às vezes, sabe? Mas em vez de encontrar alguém que já fala, sai pra lá com essa cara horrorosa, nossa, o que tá acontecendo, e já xingar ele, pelo ensinamento cristão aqui, pelo amor, eu posso virar e falar assim, o que foi? Você quer conversar? Não custa nada mudar um pouco a chave do diálogo, porque assim a pessoa se abre. Porque se eu já chegar assim, me irar com aquela situação em si, sabe? A pessoa nunca vai se abrir. A pessoa não vai confiar, né? A pessoa não vai, sabe, ter essa confiança na gente, de que ela pode falar, de que ela será amada, de que ela será perdoada apesar de. Ao contrário, ela vai pensar assim, nossa, por causa de, eu não posso falar nada. Por causa de, é melhor ficar na minha e me fechar. Por causa de, porque se eu falar, ela vai me xingar. Se eu abrir meu coração, ela vai ter raiva de mim. Eu vou provocar o mal se eu abrir meu coração. E na verdade não. É ele abrindo o coração. Ele não abrindo o coração é o mal. Mas ele abrindo o coração, isso é bom. Só que às vezes vai doer um pouco. Vai machucar, porque ele vai derramar as amarguras dele. Mas essa amargura se torna doçura. Se quem receber com amor. Se eu ouvir ele com amor. E se eu ajudar ele na vontade divina diante daquela situação difícil. Então eu precisei quebrar muita cara para perceber isso. Muito. Virar a chave. A mudança começou dentro de mim. Porque às vezes você acha assim, a mudança tem que começar no outro. Se meu marido mudar na minha casa, né? Se meu marido parar de ser meu inimigo, às vezes a gente vê ainda o outro como inimigo, né? Se meu marido parar de fazer tal coisa, eu vou ser melhor para ele. Não, você vai ser melhor com ele trazendo dor ou trazendo amor. Por quê? Porque quem está recebendo essas riquezas aqui? Quem está abundantes riquezas? Quem está recebendo essas luzes?
Quem está recebendo essa palavra? Quem está sendo tocado primeiro pelas vozes sobrenaturais? É para guardar para você? Não. É porque você é o canal na sua casa. Começa de você esse reino. Começa de você e se estende para os outros. Mas a gente tem que começar a ver as pessoas de uma forma diferente, porque se a gente vê que quem nos causa dor é inimigo, a gente nunca vai ser Jesus, nunca vai ser canal de cura, de perdão e de amor para os nossos irmãos e irmãs. E eles são o quê? Pobres irmãos, tão pobres igual a gente era pobre, e na nossa pobreza Deus nos socorreu. Então a gente vai querer o mesmo para as pessoas, que Deus os socorra na sua pobreza também. Que para a nudez delas, o Senhor a cubra elas com as vestes dele, não é? Que para a falta de alimento, o Senhor as alimente com as suas palavras. Que para a falta de abrigo, que o Senhor seja o abrigo delas. Ou seja, em todas as assistências espirituais que essa pessoa precisa, do mesmo modo que chegou até você, você desejar que chegue até o outro. Pobres irmãos seus, pobres irmãos que também necessitam desse alimento. Esse alimento não está sendo gostoso para você? Então, por que também não dividir? Por que não dividir? Jesus esperou você ser perfeitinho e agradar a Ele para Ele te alimentar? Não. A gente nunca agradou, né? Nunca fomos perfeitos, merecedores. E Ele nos salvou, não foi? Não foi gratuito? Então por que a gente tem que esperar as pessoas serem muito boazinhas para nós, para a gente amá-las? Isso não é o amor de Jesus, isso é um amor de interesse. Mas não é o amor que o Senhor nos ensinou na cruz, não é. Um dia o Senhor dirá a eles: eu falei e vocês não me conhecem. Tomei de acordo com minha palavra uma pequenina e a coloquei no meio de vocês, doutores, e instruí para que ela dissesse as minhas palavras. Pois o Espírito do Senhor tem prazer em revelar-se aos humildes, com quem brinca como um pai com seus filhos, encontrando neles o seu consolo. Olha isso, olha isso. Um dia o Senhor dirá a eles: eu falei e vocês não me conhecem. Eu usei meus pequeninos para falar do amor para vocês, né? Tomei de acordo com minha palavra, uma pequenina, né? A Valtorta, cada um de nós. E a coloquei no meio de vocês, doutores, e instruí para que ela dissesse as minhas palavras. Pois o Espírito do Senhor tem prazer em revelar-se aos humildes, com quem brinca, como um pai com seus filhos, encontrando neles o seu consolo. Eu falei e vocês não me ouviram. Eu os chamei e os convidei a entrar em o quarto dos meus tesouros, que eu gostaria que eu estava abrindo para você, e você não veio. Porque aí a pessoa vai falar: mas eu não fui amado. Mas foi amado, né? Eu coloquei as místicas para vocês, ensinando a viver, a vocês não serem pobres, né, no conhecimento. Eu coloquei a Luísa Picarreta, né? Eu coloquei Valtorta, eu coloquei tantas e tantas almas, né? Eu coloquei aí no YouTube pessoas ensinando, pessoas compartilhando gratuitamente sobre o meu amor, falando do meu amor, da minha palavra. Eu falei com vocês através deles. Eu falei com vocês nas pequenas coisas, nas coisas mais humildes. Eu falei e vocês não me ouviram. Eu os chamei e os convidei a entrar em o quarto dos meus tesouros que eu estava abrindo para você, e você não veio. Meu amor não te comoveu. Você negou minha doutrina, dizendo que não poderia haver acréscimo à doutrina que eu havia pregado na Palestina. Olha só. Eu queria torná-lo rico. Eu queria fazer você aprender. Quis colocar em tuas mãos um instrumento enriquecido de notas novas para que possas cantar o infinito e desconhecido das muitas misericórdias de Deus, convertendo os corações. Eu te queria santo.
O conhecimento de mim é amor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vou pegar de novo para entender direitinho. Porque aqui em cima está falando sobre o amor. Que nós somos cristãos. Se somos cristãos, de nossos lábios não podemos tratar os outros como nossos inimigos. Não. Mas a gente tem que ver como pobres irmãos necessitados das riquezas sobrenaturais da palavra de Deus. Então, assim como se esses recusam amor, recebem amor através de várias formas que Deus está derramando amor no mundo. A gente sabe do orvalho benéfico aí, né? O Senhor está derramando amor no mundo e está ensinando em todas as direções. Se eles recusam, ou se nós recusamos amar, sabendo, essa palavra também é para nós. Eu falei, vocês não me conhecem. Tomei de acordo com minha palavra uma pequenina e a coloquei no meio de vocês, doutores, e instruí para que ela dissesse as minhas palavras, pois o Espírito do Senhor tem prazer em revelar seus humildes. Então o Senhor também está se revelando aqui. E nós também, sabe, se nós estamos bebendo esses conteúdos e não damos crédito para essas palavras, esse chamado de atenção serve para nós também. Não é só para aqueles que a gente fala de amor e negam o amor, não. Não é só para aqueles que não querem saber de estar acompanhando, de estar vendo alguma coisa aqui da comunidade. Enfim, os inscritos estão aí, muitos falam, é revelação particular, não tem obrigação de acreditar, mas também serve para nós que se a gente vê e ignora, ou não ama de verdade essas palavras, tem desconfiança. Então, eu falei, eu estou falando aqui, eu estou usando os pequenos para falar. Da boca deles eu vou falar abertamente, eu vou brincar. O Espírito Santo não vai só usar essas pessoas, não vai brincar nelas, de tanto que ele vai ter liberdade com elas. Então ele vai falar escancaradamente as coisas mais sagradas e mais santas. Então que todos ouçam, porque o Senhor vai falar aos humildes e vai falar, até falar que chega, mas vai falar e vai se derramar. E Ele está falando. Eu falei, vocês não me ouviram, eu chamei e os convidei a entrar em o quarto dos meus tesouros sagrados, essas místicas maravilhosas, que Ele traz tanto tesouro para nós. Ele está falando e a gente sabe disso, a gente não pode negar isso. E Ele fala e continua falando. Como que Ele tem falado? Eu estava abrindo para você e você não veio comer, não veio fazer a refeição. Meu amor não te comoveu, você negou minha doutrina, dizendo que não poderia haver acréscimo à doutrina que eu havia pregado na Palestina, né? Eu queria torná-lo rico, eu queria fazer você aprender. Quis colocar em tuas mãos um instrumento enriquecido de notas novas, para que possas cantar o infinito e desconhecido das muitas misericórdias de Deus. Então, aquilo que ainda não foi ouvido, aquilo que ainda não foi cantado, aquilo que ainda não foi descoberto, Ele está dando a conhecer muito. Só um minutinho que eu vou pegar uma água. Então Ele não para de falar muitas das misericórdias de Deus, convertendo os corações. Eu te queria santo, não é só salvo, é santo. O conhecimento de mim é amor. Então quanto mais você me conhece, mais você ama. Para você aprender a amar, precisa me conhecer. E não há limite para esse conhecimento, é infinito, pois o ensinamento, Cristo é Deus, e Deus é infinito em seu amor e em todos os outros atributos dele. Onisciência, onipotência, onipresença. E quem sabe mais ama mais.
E quem ama mais, santifica-se mais. Tudo que a gente vem falando aqui. Porque só aumenta o nosso desejo. Quanto mais você chega com mais sede, com mais sede, com mais sede, mais recebe, mais recebe, mais recebe, mais recebe. E quem mais ama, né? Quem mais ama, quem mais se doa. Quem mais se aniquila, que mais nada é, que mais pequeno é, que mais nada é. Para ser pequeno é um nada. Mais santifica. Você, como santo fervoroso e sábio em minha santidade, você, como santo fervoroso e sábio em minha santidade, em meu amor, em minha sabedoria, teria santificado, inflamado e instruído. Ó minha sabedoria, amor, perfeição, por que você não me queria? Meu Deus, agora você é pobre, porque sem isso aqui a gente é pobre, não é? Agora você é pobre, mais do que o pobre Lázaro. Ele tinha suas feridas como manto, mas em seu coração tinha o tesouro de poder conhecer Deus. Ide e revesti-vos de luz. Vá aprender o amor, vá meditar nas palavras que não recebeu. É o que estamos fazendo aqui, que está chamando a gente. É o que nós estamos vivendo aqui. Porque se alguém tem dúvida e fala, nossa, isso é das costas, sabe? A pessoa fala assim, não tá dando certo, né? Sabe? A pessoa não aceita a pequenez dela, né? Mas essa pequenez é seu manto, meu querido e minha querida. É seu manto. É seu manto. Essa pequenez é importante. Ela é assim como o Lázaro tinha por feridas o seu manto. Ele tinha por feridas como manto. Que a sua pequenez, que você vê que você é limitada, incapaz, é pequeno, seja também o seu manto. E isso abra mais o seu coração para ir até Deus, para conhecer a Deus e não para sair fora, não para correr. Olha aqui, ó, que onde está falando é exatamente o que nós estamos vivendo aqui, que Deus quer que a gente permaneça firme, que todos vivam. Ide, revesti-vos de luz, vá aprender o amor. Então nós estamos na escola do amor. Para que duvidar disso? Nós estamos aprendendo sobre o amor, gente. Desculpa, mas isso é muito maior se a pessoa sair e falar, não, eu vou para minha vida de rosário, só rosário, de devoção e devoção. Gente, nós estamos aprendendo sobre o amor. Nós estamos aprendendo sobre o amor. Isso engloba tudo. Vá, nesses tempos, é o que ele está pedindo de nós. Vá meditar nas palavras que não recebeu. E quando estiver vestido e adornado com caridade, quando você estiver com essa roupa linda, maravilhosa de Jesus, né? Verdade e sabedoria, venha. Olha só. Rezar bom. Para que no tempo que lhes resta, possam vestir-se e adornar-se com o que o Senhor exige dos convidados para as bodas. E vestir nossos irmãos, né? Ajudar os nossos irmãos, né? Então, para entrar nessa grande festa das bodas, precisamos estar vestidos. Vestidos de quê? Adornados com o quê? A caridade. Com os méritos de Jesus. Vestido com Jesus. Vestidos de Jesus. Vestidos de Jesus. Exige dos convidados para as bodas, sem se deter dolorosamente fora da casa de Deus, espiando a sua preguiça e tibieza. Então não tenhamos preguiça e nem tibieza em meditar nessas palavras, em se vestir da caridade, em ir aprendendo. Cada dia que a gente vai ouvindo aqui, mais aumenta nosso amor. E mais a gente tem que estar próximo dessa chama, não correr dela. Tá bom, peguei um pouquinho e vou embora. Não. Mas ainda tem que fomentar em nós o desejo. E essa pequenez só vai alimentar isso. Da gente querer aprender a ruminar essas palavras, porque o Senhor está derramando-se. O Senhor está se dando a conhecer. O Senhor está se revelando. O Senhor está falando do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. De tanta coisa. E nós não podemos viver pela carne, entrar na preguiça. Preguiça e tibieza, vontade humana. Sabe?
Ah, mas hoje eu não tô animado. Mas você não tem que estar nada, não. Você tem que ser nada, 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 nada. Não tem que ficar se vendo, não tem que ficar se avaliando, sabe? Não, Deus está com as portas abertas, não precisa ficar espiando. Não precisa ficar desconfiado, pode entrar. Porque fora da casa não se vai ter uma visão do que está acontecendo lá. Tem que entrar, tem que conviver, tem que participar. E juntamente com esses, o orgulho e o egoísmo. Em resposta a esse ponto do introito, pare muitas vezes para pedir proteção para si mesmo, nada mais. Você pertence ao tempo do amor, e o amor quer para os outros o que quer para si mesmo. É isso. O amor, essa caridade perfeita de Jesus, não passa só por nós. Aí eu quero. Não. Você quer para os outros o que quer para si mesmo. É o amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo como a si mesmo? É querer o amor. Assim como você quer o amor para você, você quer para o outro. Assim como você quer a ordem para você, você quer para o outro. Assim como você quer ser alimentado, você quer alimentar o outro. Você quer que o outro também seja alimentado. Então não tem inimigo. Quem vai ser seus inimigos? Quem te impedir desse propósito. Quem pode impedir você de amar? Né? Se você se voltar para o mundo, para o demônio e para a carne. Quem pode impedir nossos irmãos? Quem atrapalha, né? O demônio, o mundo e a carne. Que eles têm que virar a chave e aprender a lidar com isso. Né? Com o amor. Então quem são os inimigos? É esses. Mas um é o nosso próximo. E ontem, nossa, estava vindo no meu coração assim, nossa Senhor, quando a gente se enche do Senhor, a gente não vê o mal nem no mal. Sabe? Porque a gente consegue tirar um bem de tudo, que parece que o mal só vem disfarçado de mal, né? Pra assustar, assim, sabe? Mas não faz nem cócega, sabe? Parece que você vê o amor até naquilo que julgam ser mal, porque se aproveita tudo de alguma forma, né? Então a gente ensina, a gente quer que nossos irmãos também aprendam a ver o mundo com os olhos de Deus, né? Não é ver o mundo assim, o mundo é o inimigo, não. O pecado é assim, sempre vai ser, isso é ruim, né? Então, como que ele pode mudar a visão de mundo, né? É fugir do mundo? É tentar ir para debaixo da terra e fazer um esconderijo subterrâneo? Não. Mas como que pode ver o amor no mundo? Vendo Deus em tudo. Mas como ver Deus? Se enchendo dele. Para se encher de Deus, tem que tirar todo o apego terreno. Todo apego ao mundo, não tornar o mundo seu Deus, não tornar as coisas materiais o seu Deus, mas dar a Deus, né? O lugar de Deus em você. E aí você vai conseguir viver no mundo tranquilamente, sem se prender. Então, ele não vai ser mais aquele inimigo para você. Por quê? Porque o seu coração não pertence a ele mais, pertence a Deus. Mudando dentro da gente, muda tudo. O mundo, mudando dentro de nós, a gente se enchendo de Deus, a carne e as paixões perdem a força. E mudando dentro de nós, a gente se enchendo de Deus, o demônio também não... Tudo que fizer, que ele proporcionar de tentação, vai ser mais ganho para a alma. Vai ser mais oportunidades para amar. Ou seja, tudo que vier do mundo, da carne ou do demônio, vai ser oportunidades para você. Você vai ver tudo como oportunidade. Então é isso que nós temos que querer para o nosso próximo, que ele aprenda a mesma coisa que a gente está aprendendo. Só que não é só assim, Deus ilumina, mas também Deus ilumina através de nós, através da gente divulgar essas palavras, da gente falar com aquelas pessoas que Deus dá a oportunidade da gente falar nos nossos atos do dia a dia, não é? E do nosso desejo, né, de que essas palavras cheguem a todos. Nós desejamos isso. Portanto, invoca o poder de Deus para sua defesa e sua conversão e nada mais. Em vez de falar, eu invoco o poder de Deus para me defender dos meus inimigos, né? Pensando mal do outro, julgando o próximo, né? Não, invoca o poder de Deus para sua defesa e sua conversão e nada mais.
E você estará realmente pedindo ao Senhor o que é agradável a Ele, porque corresponde aos seus desejos. Antes de tudo, que os homens se amem como irmãos. Esse é o desejo, que a gente se ame como irmãos. Não que a gente se veja como inimigo, sabe? Porque Deus está usando de todos, né? A gente entendeu isso, né? Ele está usando de todos para levar para o mesmo ponto, né? Então é como se fosse um círculo, e no meio do círculo tem um ponto, vontade divina. E dentro desse círculo, nas bordas desse círculo, em cada ponta tem um grupo de pessoas, mas todas estão sendo atraídas para ir para o meio. Então não importa a direção que venham, o importante é que todos venham para o centro. Então ali entra tradicionalista, carismático, religioso, católico, protestante, espírita. Somos todos irmãos e Deus está atraindo todos, está chamando todos, está derramando sobre todos. Isso já é um sinal muito claro de que a gente não tem que se ver como inimigo de ninguém. Que a vida na vontade divina é uma vida de comunhão, de amor, de união e os mesmos interesses, né? De Deus ser o nosso tudo, essa nossa defesa, a nossa fonte para a nossa conversão e para a conversão dos nossos. É todos desejando o mesmo, desejando Deus. Não desejamos coisas ruins, diz o apóstolo. Você verá nesse desejar o mal para os seus inimigos não apenas o pecado do ódio, mas também da idolatria. Olha só. Não desejamos coisas ruins, diz o apóstolo. Você verá nesse desejar o mal para os seus inimigos não apenas o pecado do ódio, né, da ira, da raiva, da vingança, mas também da idolatria. Torná-lo o centro sagrado de todos os pensamentos e movimentos do homem, amado de maneira tão desordenada que está fora toda a ordem por isso. Pois como o homem é composto de matéria e espírito, mas o espírito é imortal, como herdeiro do céu, é ordem proceder de modo a dar ao espírito o que lhe é destinado. Viver, portanto, sobrenaturalmente como filhos de Deus, movidos e guiados pelo Espírito de Deus, com sujeição régia e filiação sublime. Sujeição régia e filiação sublime. Não viver como brutos, fora da justiça, fora do caminho da verdade. É você querer ser juiz do seu irmão, porque quando você pode ser uma idolatria sua, né? Da própria justiça, você achar que você é Deus, né? Você ficar, que morram meus inimigos, faça mal todo que nos odeia, né? Você usar, né, desse sentimento de idolatria, né? Aquele sentimento assim, eu sou de Deus, então eu posso desejar que ele vingue, eu posso mover a mão do Senhor para ir lá e vingar de não sei quem, de fulano de tal, de ciclano, né? É você idolatrar a sua própria filiação, você tentar roubar a Deus, né? Você se colocar no lugar dele e até melhor do que os outros, né? Você é digno, né? Você é o juiz. Você pode dizer quem deve morrer e quem deve viver. Não. Isso é errado. Isso é errado. Não desejamos coisas ruins, diz o apóstolo. Então, os nossos desejos, ou a gente deseja amar, e é poderoso na vontade divina, né? É poderoso o desejo da criatura em todas as criaturas. Não estou falando só de quem vive na vontade divina, não. Todas as criaturas, o poder desse desejo é poderoso. Mas imagina que a gente pode abençoar ou amaldiçoar com esse nosso desejo. Se ele for ordenado no amor, na caridade, vai ser só coisas boas que nós vamos pedir. Mas se ele for ordenado numa desordem de idolatria, de egoísmo, de vingança, de tudo, de ira, pode ser horrível. A pessoa pode odiar também eternamente, né? Como ela pode amar infinitamente, ela pode odiar também. Imagina que duro que é o ódio. O que é o ódio? Misericórdia. Você amaldiçoar, né? Você usar desse poder que você tem do desejo para desejar o mal para o outro, a vingança para o outro. E esse desejo ruim também é poderoso. Nós temos dois caminhos, da morte ou da vida. Escolhe, pois, a vida.
Diz o apóstolo: você verá nesse desejar o mal para seus inimigos não apenas o pecado do ódio, mas também da idolatria, né? Torná-lo o centro sagrado de todos os pensamentos e movimentos. Né? Você vai colocar como esse seu desejo de vingança dos seus inimigos se torna o centro de todos os seus pensamentos, seu movimento, a sua energia vai se basear no ódio, misericórdia, amando de maneira tão desordenada, né? Porque por amor, por zelo, né? Você vai dizer que está desejando isso por amor e por zelo às coisas sagradas, né? A Deus, usando a sua própria devoção, seu próprio amor como idolatria, de forma desordenada. Se o amor não tiver confirmado em Deus, gente, vira uma desordem. Não é amor, é um desamor. Só Deus pode ordenar a caridade em nós, no tempero certo, no equilíbrio. Só a vontade divina pode pôr esse equilíbrio em nós, amando de maneira tão desordenada que está fora toda a ordem. Por isso, pois aí vai ter a presunção, né? Como o homem é composto de matéria e espírito, né? Mas o espírito é imortal, como herdeiro do céu. É ordem proceder de modo a dar ao espírito o que lhe é destinado. Meu Deus! Como o homem é composto de matéria e espírito, mas o espírito é imortal, como herdeiro do céu. É ordem proceder de modo a dar ao espírito o que lhe é destinado. O quê? Viver, portanto, sobrenaturalmente como filhos de Deus, movidos e guiados pelo Espírito Santo. Então a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para amar como Deus quer. Porque você pode usar esse poder, dessa sua filiação divina para o mal. Se você... como que eu posso explicar o que eu entendi aqui? É porque tem sobre você essa bênção. Você pode abençoar ou amaldiçoar, né? Por você ser herdeiro do céu, né, e ter a realidade do Espírito, se você usar isso desejando a vingança, desejando o mal do seu próximo, isso é poderoso, entende? Agora, você com essa consciência de que você é Espírito e você deixando ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, reconhecendo que por você próprio você não pode nada e se submeter nessa sujeição régia e filiação sublime a Deus, então você pode ser espiritual, você pode espiritualizar os seus desejos e eles serem ordenados, ser santificados. Desejos santos, bons. E não viver como brutos, né? Fora da justiça, né? Buscando essa justiça humana que quer vingança, né? Que quer resolver as coisas só a própria forma, a própria maneira. Mas não viver como brutos, fora da justiça, fora do caminho da verdade. Na desordem da carne, do mundo e de Satanás. Aí, ó, os nossos inimigos aqui, ó. Carne, mundo e Satanás. Vivendo igual a eles. E achando que tá amando igual a Deus, mas tá amando igual a Satanás. Aí ele vai usar esse seu desejo desordenado para fazer o mal. Porque quer imitar Deus em tudo, né? Então olha que perigo que é. Se a gente não for guiado pelo Espírito Santo de Deus, que nos forma na caridade, nessa escola da caridade, do amor. É o Espírito Santo que nos rege, que nos forma na escola do amor. Seu Espírito Santo... Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus é Deus, o único. Ninguém deve substituir o uno e santo por outros deuses, né? Então não pode pôr a carne, o mundo e Satanás como seu Deus. Ninguém deve substituir Deus, o santo. Quem ama a si mesmo como único, a quem todos devem dar honra e alegria, é um idólatra de si mesmo. A vontade humana aqui puríssima. Você se colocar no centro, no trono. E a idolatria leva os homens à forma selvagem de religião, né? E é verdade. É o que acontece no islamismo lá, né? A idolatria lá deles leva eles à forma selvagem de religião, a ponto de matar, de torturar pessoas em nome daquilo ali. Porque eles acreditam firmemente naquilo ali. Tipo assim,
Nós somos os puros, os certos, e todo mundo é impuro e errado. Então, é por ordem divina, por defender Deus, é que nós vamos matar, que nós vamos eliminar essa população. Aí eles invadem aldeias, né, e fazem diversas coisas. Então, o que é a paixão por Deus, entre aspas, pode levar uma pessoa, se isso for desordenado. Se isso na verdade for uma idolatria assim escondida, como idolatria a Deus. Porque assim, eu posso amar a Deus, eu posso me amar em Deus, né? Me colocar na frente e disfarçar e pôr um selo e falar que é Deus, e não é Deus coisa nenhuma. Sou eu, meus pensamentos, minhas regras, minhas leis, e eu sei lá e falar, não, Deus está provando. Então é muito, isso tudo é o demônio, né? Conduzindo por trás. Tudo é o demônio, porque ele é invejoso, né? Ele quer imitar em tudo Deus, então ele também quer ser esse guia do homem também. E às vezes ele disfarça de bonzinho, né? Então, ó, a idolatria leva os homens à forma selvagem de religião, mas não só isso. Aí você fala assim, Ruth, então é só ir num lugar e perseguir como fazem, matar um monte de gente, que isso é ser idólatra? Não, como desejar infortúnio também para alguém. Você desejar vingança para alguém que te fez algum mal. Você desejar o fracasso de alguém. Você desejar descontar no seu coração, pagar com a mesma moeda alguém, como desejar infortúnio, vingar-se de seus inimigos, entre aspas, e clamar por isso para dar satisfação a si mesmo, para você sentir assim, ai, eu tava com nó na garganta. Que às vezes você quer falar pro outro algo, isso é muito sério. Você quer falar pro outro, mas não por amor. Você quer falar por vingança. É aquilo que é acusação. Você quer acusar o outro porque aquilo te dá prazer colocar o outro no devido lugar. Aí você pode disfarçar aquilo e falar assim, eu tô sendo verdadeira, olha, eu tô fazendo justiça, olha só. Mas na verdade isso tá um nó na minha garganta aqui, ó, e que eu tô com tanta raiva, né, que aquela raiva que eu tenho tem que ser derramada, e vai ser derramada nas minhas palavras. Aí eu vou lá naquela pessoa e falo, só acusando, você é isso, 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 você é não sei o que, não sei o que, você fez isso, isso, isso comigo, porque você é isso, 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 isso. Pronto. Falei. Mas você não pensou em Deus. Você pensou em você. Você não pensou na alma daquela pessoa, você pensou em você. Você pensou o seguinte, aquela pessoa jogou um baita lixo em mim, né? Ela pegou a cesta de lixo lá dela e veio até mim e derramou em mim. Aí eu vou pegar de volta esse lixo e vou voltar lá e derramar nela. E você tem aquele sentimento, ufa, falei, coloquei aquela pessoa no seu devido lugar. Eu tinha muita satisfação de fazer isso, muita. Eu tinha satisfação em... Se eu não conseguia, eu tinha satisfação quando alguém fazia aquilo com o outro, sabe? Eu sentia uma coisa assim, tipo assim, nossa, que bom que fulano falou, colocou aquela pessoa no devido lugar. Aí depois eu sentia tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. Uma dor indescritível no meu coração, sabe? Depois o Senhor foi curando isso. Eu pensei assim, esse sentimento que eu sentia tão ruim, que era melhor eu deixar pra lá muitas coisas, sabe? Como eu não sabia também como fazer certo, era melhor também não ir fazer errado, sabe? Porque eu sentia porque muitas das vezes eu falava só pra tirar de mim aquela coisa entalada na garganta. Mas não tinha caridade nas minhas palavras, sabe? É tipo assim, alguém derrama amargura em você e você derrama de volta nela, né? Mas não tinha aquele amor, né? Não tinha. Tinha mais um desejo de vingar. Então, você querer de propósito, sabe? Nossa, aquela pessoa lá da loja me vendeu a mercadoria errada. É justiça você ir lá e falar, olha, a mercadoria veio estragada, não tá boa. Você pode fazer isso tudo ordenadamente na caridade.
Mas você também pode fazer isso na falta dela. Você pode ir lá e xingar e todo mundo e fazer um escândalo na loja e xingar a pessoa e fazer coisas até piores. A pessoa te entregou às vezes inocentemente, por distração da pessoa, pela miséria da pessoa de se distrair, de te vender uma coisa ruim, e você até ela e acabar com a pessoa. Isso é vingança. É para buscar satisfação para si próprio. Isso é errado. Como você pode ir lá, sabe? E falar a verdade. Olha, não sei o que aconteceu, pode ser que você se distraiu, mas a questão é, isso aqui tá errado. Poderia trocar? A pessoa não quer trocar para você, e às vezes a pessoa que faz um escândalo lá e fala que não fez isso, que é você. Tudo bem. Mas você não pode sair também com o desejo, você falar assim, não, eu sou boa, não vou falar nada, mas no seu coração, que raiva, ou vontade de esganar essa pessoa. Não, tudo bem, Senhor, eu aceito, sua vontade, né? Ajuda essa pessoa. Aí você tá tratando diferente, você tá fazendo aquilo que a pessoa não poderia fazer por você. Você tá dando algo diferente, que você tá dando algo gratuito que a pessoa não rezaria assim pra você. Mas você fez, e às vezes sendo inocente da história de só tá indo lá trocar uma mercadoria que veio errada. Mas o que que muda, né? Você foi um reparador, um sentinela. Você reparou aquela situação e transformou aquele mal em amor, aquele mal em perdão. Você fez como Deus, aproveitar e tirar o bem de tudo. Aí mudou toda a circunstância. Nessa circunstância, por causa de um que ama, se perde a carne, se perde o mundo, se perde Satanás, porque ele não atinge o que ele queria, porque você usou daquele mal para o bem. Então eu não sabia, eu não falava nada e fechava o meu coração. Mas eu ficava por dentro me doendo. Aí o que acontecia? Como eu não tinha coragem de ir até a pessoa, eu guardava para mim. Eu pegava para mim aquele mal, mas eu pegava aquele mal não com essa reparação, sabe? De perdoar. Mas eu me culpava. Ou seja, eu tomava aquele veneno e adoecia. Aí eu desenvolvi muitas coisas por causa disso, né? Me tornei a vítima, né? Mas também era o amor a mim mesma, não é? Se eu não conseguia vingar da pessoa, eu vingava de mim própria. Então eu também não estou amando se eu não amo a mim mesma, né? Eu não posso amar meu próximo se eu também não trato a mim mesma, que também sou a imagem de Deus. Então é complicado. Então é muito importante só Deus para nos ordenar, né? Para nos ensinar a amar desse jeito, para usar do infortúnio para desejar o bem. De vez de você desejar infortúnio para quem te provoca um infortúnio, você deseje amor diante do infortúnio. Você perdoe as pessoas que te tratam mal. Você dê satisfação para Deus com o seu perdão, com a sua reparação. E às vezes nem é para a pessoa que você tem que dar satisfação nenhuma, mas que no seu coração seja um divisor de águas, seja um filtro, sabe? Onde o que passa possa ser filtrado, purificado, e Deus recebe por você e pela pessoa. Isso é dar satisfação devida, é ser Jesus na terra. Então, desejar infortúnio, vingar e clamar por isso para dar satisfação a si mesmo enquanto se afasta da religião cristã, que é o amor, que é a caridade. Isto é, da verdadeira religião da caridade, ao passo que Deus é o esplendor da luz incriada e infinita. E então ele desce ainda mais baixo, degradando-se na gula, fazendo comer não como necessidade, mas como um vício. E depois, embriagado de vinho e comida, ele se levanta para se entregar aos prazeres lascivos, como o mais lascívio dos animais. Não faz misericórdia. Porque quanto mais você peca com a caridade, né, no amando de verdade, mais baixo você vai descendo. Não ama hoje, aí começa no amando amanhã, no amando quando pensa que não, você está na tentação de viver pela carne, pelo mundo e com Satanás.
E aqui, aliás, quero que você observe a conduta de Moisés. Ele, um santo, recusa a honra que Deus queria dar-lhe como recompensa. Deixe-me agir, vou exterminá-los e depois fazer de você o cabeça de uma grande nação. Mas ele implora que seus pobres irmãos pecadores sejam perdoados e salvos. Moisés já havia entendido o amor que quer o bem dos outros, seu verdadeiro bem, mais do que sua própria honra temporária, que é o faraó, né? O faraó, eu acho que é o faraó que fala isso. Deixa eu ver. Quero que você observe a conduta do Moisés. Ele, um santo, recusa a honra que Deus queria dar-lhe como recompensa. Não, Deus queria dar. Vamos ver. Deixe-me agir, vou exterminá-los e depois fazer de você o cabeça de uma grande nação. Mas ele implora seus pobres irmãos. Então esse é o teste, né? É o que Deus queria dele, né? Aí Moisés implora pelos pecadores, ou seja, ele não pensou nele, não amou a si mesmo mais do que o seu próximo, né? Ao contrário, ele preferiu baixar-se, né, de ter alguma honra temporária. Aí ele fala que sejam perdoados e salvos. Moisés já havia entendido esse amor, que quer o bem dos outros, seu verdadeiro bem, mais do que sua própria honra temporária. Paulo, depois da idolatria, lembra a fornicação e seu castigo, a matança dos licenciosos, pois o povo de Deus, destinado a entrar na terra prometida, não poderia haver impuros, fornicadores, idólatras, homicidas, mentirosos ou o abominável, pela ação dos filhos de Levi, mais zelosos da honra de Deus do que do amor ao próprio sangue, que no sangue de seu filho e irmão mataram para reparar a ofensa cometida contra o Senhor, consagrou suas mãos para obter a bênção. Ora, na lei do amor, as ofensas ainda são purificadas com sacrifícios, não, porém, cortando veias e matando os culpados, mas oferecendo-se como vítima por eles, a imitação do Santíssimo Redentor, e não apenas as mãos, e não apenas a bênção sacerdotal, mas todo o ser é consagrado e recebe a bênção que abre o reino de Deus aos santos, aqueles que se imolam para salvar os pecadores e reparar as ofensas cometidas contra Deus. Nem devemos tentar Cristo como alguns dos que foram mortos por cobras o tentaram. Deus proveu o maná para o seu povo e deu-lhes proteção antes disso, desde a noite da passagem angelical para o Egito. E eles, esquecidos dos sofrimentos sofridos no Egito e da intervenção milagrosa do Senhor, já olhavam com saudade para os peixes, as melancias e outros melões e vegetais do Egito. Sim, colocando seu estômago e seus prazeres ante dos prazeres da independência e da união com Deus, né? Foi o que aconteceu com o povo lá ao sair do Egito. Eles experimentaram muito da glória de Deus, o mar aberto para eles passar, o maná que Deus mandou para alimentar. Então, Deus proveu, né, eles. Então Deus mostrou para eles assim: não tenho o que temer, eu vou estar com vocês nesse caminho todo, eu estou protegendo vocês. E deu sinais gigantes para provar esse amor para eles, para se revelar como esse Deus que cuida, que ama, que rege, como um Deus muito diferente, né? Como um Deus muito diferente, como alguém diferente mesmo do faraó, que servia, que eles tinham alimento, mas por escravidão, né? Eles tinham que ser escravos para ter o alimento, e era uma vida muito dura. Então ele não era um bom patrão, vamos dizer assim, né? Um bom guia. E Deus mostrou-se como esse guia que rege, que protege gratuitamente, né? E dando para eles a verdadeira liberdade, mostrando para eles a liberdade que eles não conheciam, de viver não na escravidão, mas na liberdade, como um povo de Deus, com essa independência de poder se unir a Deus livremente, sem o jugo da escravidão. E eles muitas das vezes voltavam-se às suas lembranças do Egito, lembrando do quê? Da parte prazerosa, né? De seus estômagos, adorando mais os seus estômagos do que a Deus. Eles disseram novamente: estamos nauseantes com esta comida tão leve, tá vendo? Esquecidos da morte daqueles que se
fartaram além da medida com as codornas que tinha antes de chegar a Asdod, não sei falar não. Eles reclamaram de não ter água e não ter pão. Tinham visto o milagre da água da rocha. Eles tinham Deus para supri-los com o que era necessário. Então eles tinham todas as condições favoráveis. Deus estava com eles, guiando eles. Deus não deixava faltar nada. Eles tiveram vários sinais desse amor, desse cuidado. E mesmo assim, chegava uma privação. O estômago deles roncava um pouquinho. Passava uma coisinha e eles já ficavam reclamando. E eles resmungavam. Eles o tentaram. Eles queriam o que era supérfluo. Um triste exemplo de muitos cristãos. E tendo ouvido o silvo da serpente que sugeriu concupiscências, foram mortos por cobras. Pois quem recebe Satanás, recebe a morte de Satanás. Meu Deus. Meu Deus. Muitos, tendo recebido tudo de Jesus Santíssimo, rejeitam o Cordeiro em favor da serpente. Troca Jesus pela serpente, né? Quando eles ergueram aquela serpente no deserto, eles ergueram a serpente, aí tem um símbolo disso, né? De que aquela serpente que eles ergueram lá no Egito, né? Aí tem um texto da Bíblia que compara ao que fizeram também com Cristo, né? O sinal de vida, que é Jesus Cristo, que foi erguido na cruz, né? Sinal de salvação e de cura. Aí aqui tá falando que muitos trocam Jesus, o Cordeiro, para idolatrar a serpente, Satanás. E olhando com horror para a cova da serpente, move-se para matá-los. Esquecem de erguer o olhar para a cruz sobre a qual está o Salvador. Pois quem recebe Satanás, recebe a morte de Satanás. Muitos, tendo recebido tudo de Jesus Santíssimo, rejeitam o Cordeiro em favor da serpente. Então, olhando com horror para a cova da serpente, movendo-se para matá-los, esquecem de erguer o olhar para a cruz sobre o qual está o Salvador. Que aí eles rejeitam o Cordeiro em favor da serpente, do mal. Depois, eles vendo o horror que causou essa escolha do mal, em vez de eles erguer o olhar para Deus e ver a misericórdia e o amor, né? Eles esquecem de olhar para a cruz e fica no medo, na culpa. E é exatamente o contrário. A gente não deve olhar para a serpente de jeito nenhum, mas olhar para o Cordeiro. Olhar para o sangue de Jesus e ver o amor dele, e ver a misericórdia dele, e ver o perdão dele. Finalmente, os hebreus fizeram uma coisa má, murmurando contra o Senhor, que por um pequeno sacrifício quis dar-lhes a terra que transborda leite e mel. Tentadores do Senhor, rebeldes e murmuradores, 10 vezes eles mereciam a morte no deserto, abatidos por Deus, indignados com seu obstinado espírito de rebelião, que a habitação prometida é bem-aventurada e sua posse. Segura se apenas a vontade do homem, a quem Deus ajuda de todas as maneiras, a quiser, para que o laço do maligno não seja temido como algo invencível. É uma grande tolice. Deixa eu ler para entender, né? Antes disso, fala que o Senhor pôs no meu coração dos textos de cima. Que está comparando aqui também o povo do Egito, né? Que saiu do Egito, o povo hebreu, e tudo que eles viveram no processo de libertação, e falando das murmurações, né? De tantas vezes que Deus assistiu eles com alimento, com tudo que eles precisavam, eles reclamavam, simplesmente para saciar coisas temporais. É aquilo que falei, dava uma sede, o estômago roncava e já estava reclamando, entende? Então, eles não queriam realmente adorar a Deus, né? Eles só queriam adorar o estômago deles, né? Eles só queriam ser saciados. Então, é como se eles fossem diferentes ao trato. Pode ser maltratado, bem tratado. Comendo tá bom. Eles acostumam assim, ó. No Egito eu posso ser maltratado, mas se eu tô comendo, tá bom. Se eu tô enchendo minha barriga, tá bom. Pelo menos eu tenho um prazer.
quando eles foram pro deserto, eles não tiveram esse tratamento de escravos, né? Mas eles não estavam nem aí, parece. Ah, não, mas eu só quero comer. Eu quero comer. Eu quero comer. Eu tô acostumado com isso, a minha idolatria. Comer, comer, comer. Me saciar, me saciar, me saciar. Ah, mas que Deus chato, né? Me liberta. Não tem escravidão aqui, não tem açoite. Mas não tem comida, tem um maná leve para eu comer, né? Então eles queriam que Deus fartasse eles, né? Queria que Deus desse tudo de mão beijada para eles, tudo fácil. Então eles valorizavam o que era supérfluo, passageiro, essa sensação de comer e se satisfazer. Era a única sensação boa. Então eles não tinham esse prazer em adorar a Deus, em ter Deus em primeiro lugar, né? Em ver o amor de Deus, em buscar conhecer a Deus, ao ver os milagres, tudo que Deus realizou, né? Ali, ver o cuidado, o carinho de Deus que está acima de coisas humanas, de coisas materiais. Mas não, eles só queriam aquele prazer temporal do comer e saciar, entende? E Deus estava mostrando que Ele era muito mais do que tudo aquilo, que tinha muito mais para eles, né? Porque eles não eram escolhidos só para encher a barriga e pronto, não é? E eles não amavam a Deus assim, não via Deus assim, de jeito nenhum, né? Mas só queria que Deus fartasse eles de comida. E só importava isso, né? O que era temporal. E hoje nós temos também essa passagem de libertação, da saída do Egito, que é a saída do pecado, né? A saída da idolatria, por meio de Jesus Cristo, que veio nos salvar, que veio nos tirar da vida de idolatria, de escravidão. E hoje está falando que não é muito diferente. Por quê? Porque hoje também as pessoas só querem saciar a gula, o estômago delas, as paixões, os prazeres carnais. Então muitos não têm interesse em Deus porque isso não satisfaz para eles o apetite carnal. E eles só querem se alimentar carnalmente. Quer viver assim, como escravizados por quem hoje? Quem é o faraó, né? Quem é? A serpente, Satanás, né? Então eles são escravizados pela carne, pelo mundo e por Satanás. E querem viver nessa escravidão, mesmo tendo a libertação por Jesus. Mas é aquela libertação assim, que eles olham e falam assim, mas e minhas coisas, né? E meus prazeres, e a vida que eu já estou acostumada a viver. É tão bom pecar, né? É tão bom ter tudo que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então tá falando que isso continua, que se repete, que o cordeiro também está sendo rejeitado, né? É isso que ele está falando aqui em cima. Finalmente os hebreus fizeram uma coisa má, murmuraram contra o Senhor. Murmurando contra o Senhor, que por um pequeno sacrifício quis dar-lhes a terra, que transborda leite e mel, que é o sacrifício de ir para o Egito, de estar privado de muita coisa, né? Porque era deserto, né, gente? Então eles iam passar por um momento também de muita penitência, mas era tudo coisa boa para eles, era tudo para eles merecer essa terra de leite e mel, era tudo meritório, né? Tentadores do Senhor, rebeldes e murmuradores 10 vezes, eles mereciam a morte no deserto, abatidos por Deus, né? Se fosse olhar a proporção do pecado deles, eles mereciam ficar no deserto, abatidos por Deus, indignados com seu obstinado espírito de rebelião, que a habitação prometida é bem-aventurada e sua posse segura. Se apenas, aqui está falando o seguinte, que eles eram rebeldes e murmuradores 10 vezes. Eles mereciam a morte no deserto, abatidos por Deus, indignados com seu obstinado espírito de rebelião, que a habitação prometida é bem-aventurada e sua posse segura, se apenas a vontade do homem, a quem Deus ajuda de todas as maneiras, sim, a quiser. Então eles terão, né, eu entendi assim, que eles terão essa terra prometida em posse, com essa vontade com essa vontade do homem, ajudada por Deus. Se ele ligar essa vontade dele, que mesmo que é fraca, né, que é muito voltada para a carne, mas se eles
passarem, apesar de a desejar essa posse, essa bem-aventurança, Deus que ajuda eles em todas as maneiras vai os dar, para que o laço do maligno não seja temido como algo invencível, né? Para a pessoa não pensar assim, não, é muito poderoso sobre mim essa escravidão, né? Do pecado, do mal. Não. Deus que ajuda a gente de todas as maneiras, nos comunica, né? Por meio dele mesmo em nós, a presença dele, ele nos dá essa força para a gente virar a chave do nosso cérebro e ver que é possível vencer o inimigo, vencer a si próprio, as paixões. Por mais difícil que seja, por mais pequeno que a gente seja, ele nos ajuda de todas as maneiras. Então é possível vencer o mal. Pensar, aí aqui ó, pensar que não tem como, que o maligno é invencível, é uma grande tolice. Quem Deus ajuda de todas as maneiras a quiser, para que o laço do maligno não seja temido como algo invencível. É uma grande tolice. Eu não estou entendendo, gente. Tem alguma coisa que está falando aqui, mas eu não estou conseguindo entender. Eu vou tentar ler devagar. Finalmente, os hebreus fizeram uma coisa má, murmurando contra o Senhor. Eles fizeram uma coisa muito má, murmurando contra o Senhor, que, por um pequeno sacrifício deles, que é a passagem no deserto, quis dar-lhes a terra que transborda leite e mel. Tentadores do Senhor, rebeldes e murmuradores 10 vezes, eles mereciam a morte no deserto. Abatidos por Deus, indignados com o seu obstinado espírito de rebelião, que a habitação prometida é bem-aventurada e sua posse segura, se apenas a vontade do homem, a quem Deus ajuda de todas as maneiras, a quiser. A habitação prometida é bem-aventurada e sua posse segura. Então, essa habitação de Deus prometida para eles, ela é bem-aventurada e a posse dela é segura se apenas a vontade do homem, a quem Deus ajuda de todas as maneiras, a quiser. Então depende da nossa vontade, né? De dar a nossa vontade para Deus, depende da nossa vontade de acreditar que essa habitação, mesmo que eles enfrentem alguns contratempos para chegar nela, ela é segura, é o lugar perfeito para eles. E a posse delas é segura, ou seja, é garantida, eles vão conseguir, se eles acreditarem, se eles quiserem, porque da parte de Deus ele faz, mas depende também da vontade da pessoa, para que o laço do maligno não seja temido como algo invencível. Então é uma grande tolice pensar que é algo invencível, né? Só que depende da vontade deles, o desejo, para que eles consigam ver isso, para que eles não vivam nessa tolice de pensar, né, que eles devem temer o mal como algo invencível, a própria carne, a própria miséria como algo invencível. Não, mas que eles, ao contrário, né, que pela vontade de viver do Espírito e de ser guiado por Deus, possa vencer esse inimigo e eles perceber que eles não são invencíveis se você conta com Deus. Então você pode vencer qualquer dificuldade se você tiver vontade de vencer e de contar com Deus, que vai te ajudar de todas as formas. Obrigada, Senhor, por explicar. E no entanto, isso é o que continuamente acontece nem esses eventos, uma figura dos eventos que você, tendo chegado ao fim dos séculos de severidade, isto é, ao tempo da misericórdia, o tempo que precede o tempo eterno da alegria, o tempo eterno da alegria, encontraria espiritualmente servir para impedir no homem a grande tolice de perder o céu eterno por causa do mundo fugaz. Então ele está falando que é a grande tolice. A pessoa achar, não posso vencer o mal, o pecado, então perder o céu, perder essa terra prometida. Qual que é a terra prometida, né? A posse que a gente almeja, está buscando o reino de Deus, o céu. Então a pessoa, se ela cair na tolice de achar que o mundo é maior que Deus, que o pecado, que o mal é maior do que Deus,
que as próprias misérias e paixões são maiores do que Deus, ela pode perder o céu por burrice, por cair até na culpa, né? Já era pra mim, não tem perdão pra mim. Não, eu sou do mundo, eu sou do chifrudo lá, né? Não, pra mim não tem jeito, pra mim não tem jeito. E cair e perder por tolice uma grande oportunidade que, se ela desejar o que desejar, 1% que desejar a Deus, né? E acreditar que Deus pode ajudar de todas as maneiras e socorrer ela com a graça, sabe? O que ela acreditar no fundo do coração dela já é uma forma já dela ser salva, dela receber da misericórdia de Deus. Então ela não pode cair na culpa, ela precisa acreditar na misericórdia. Ela não pode se reduzir tanto ao ponto de achar que o próprio mal é maior que tudo, que não é verdade, não é verdade. A advertência de Paulo é grande. Quem crê que está de pé, veja que não caia, né? A pessoa não confia em si própria. Por isso que ela precisa da ajuda de Deus. Ela por ela mesma não pode nada. Sempre tenha em mente que os homens pecaram nos tempos antigos, apesar de ser o terror diante de Deus. Não diga, eles eram menos avançados do que nós. Você recebeu, é verdade, o aperfeiçoamento da lei e a ajuda imensurável dos sacramentos, feitos em canais da graça pelo mérito de Cristo. Mas você é talvez melhor? Você progrediu no conhecimento humano e 9/10 dele vocês estão contra vocês mesmos por causa do conhecimento. Meu Deus do céu. Que às vezes a gente pode ficar, mas gente, a gente vê o filme, né? Que povo cabeçudo, né? Se a gente achar que a gente é santinho, que a gente é melhor, porque a gente recebeu muito aperfeiçoamento da lei e a ajuda dos sacramentos pela igreja. Então, nós temos que vigiar mais, como Paulo fala aqui, ó. Sempre tenha em mente que os homens pecaram nos tempos antigos. Não, cadê o que o Paulo fala? Quem crê que está de pé, veja que não caia. Você não confia em si próprio, porque eu sou cristão, mas eu tenho assistência do sacramento e não sei o que, e olha o povo antigo e fala, nossa, que povo cabeçudo. Mas eles tinham muita mais ignorância, eles não tinham esse conhecimento todo. Eles não viam Deus como Pai. Deus ainda era alguém assim muito temido, muito distante. Ele estava se revelando para eles. Agora, nós temos tanta assistência da graça, aumenta muito mais a nossa responsabilidade. Então, se a gente recusa, para nós é muito pior do que para eles, que não tinha todo aquele conhecimento, toda aquela assistência, não da parte de Deus, né? Mas eles não tinham todo aquele conhecimento da graça, dos méritos de Cristo ainda. E nós temos, se a gente dá as costas para isso, é muito pior. A gente está décimas vezes, 9/10 dele, e vocês estão contra vocês mesmos. A gente não corresponder. Vocês progredirem em conhecimento, mas em espírito não progrediram. Então, ó, pra você ver, aumentou para nós essa liberdade, né, de poder ir à igreja, de poder ter assistência sacramental, de poder ter tanta graça, e mais orgulhosos nos tornamos, negligentes, egoístas, mal agradecidos. A gente fala, eles foram agradecidos, mas olha só para nós, olha tanta graça que Deus dá. E olha hoje, quantas pessoas vão para a igreja, quantas pessoas aproveitam o sacramento. Então é muito sério. Nos tempos de hoje, se tem mais capacidade de ser informado, né? A tecnologia está aí, a internet está aí, mais desinformadas as pessoas estão.
Então mais nós precisamos, que não é progredir em conhecimento humano, mas é o espiritual, né? É o espiritual. Por isso que a mudança começa dentro de nós, em cada um de nós, né? Mudando dentro de nós, para que a gente possa realmente valorizar tudo que Deus está nos dando, todas as graças, os méritos de Cristo, da melhor forma, com toda disposição. A malícia conduz, o orgulho governa, a tríplice concupiscência os destrói. O egoísmo dos indivíduos e das coletividades inunda o mundo, com lágrimas e sangue, em esporádicas e múltiplas efusões, ou em todo o mundo real dilúvios fatais de sangue e lágrimas. Você não progrediu antes entre aqueles que eram ladrões, idólatras, violentos e incestuosos nos tempos antigos, pois eles não conheciam as leis morais e religiosas com precisão e são agora, pois ainda são selvagens. E você, evoluindo e conhecendo a lei de Jesus Cristo, você é mais censurável, porque você faz essas coisas e as faz conscientemente. Então é muito mais sério para a pessoa que tem consciência. É muito mais sério para quem tem consciência. Portanto, quem não pecou gravemente até o presente momento de sua vida, não se gabe. Ele pode pecar no instante seguinte, pois as rédeas que seguram o eu do homem estão relaxadas. Então, se a gente não tiver na vontade divina, a gente totalmente firme nela, a gente fica confiando em nós mesmos, não podemos nada. Por isso que esse reino tem que acontecer, né? Nos seres humanos, né? E já está, o orvalho benéfico está sendo derramado, justamente para que a gente não caia nesse mal, que não é mentira o que o anjo está falando aqui, é tudo verdade. A gente tem consciência dessa realidade. Então, que bom que o Senhor derrame muitos orvalhos benéficos sobre o mundo mesmo, sobre as almas, para que a gente possa valorizar mesmo. E possa também ser curados dessa ignorância, né? Dessa falta de conhecimento. E sermos conscientes e tomarmos posse da vida divina, dos dons de Deus. Ele se coloca em posição de cair porque se separa de Deus. Então, se ficarmos longe de Deus, a gente está sempre a passo de cair. Paulo diz: até agora você foi assaltado apenas por humanas tentações. Ele não quer dizer com isso que essas tentações não devem ser temidas ou devem ser suportadas tranquilamente. As palavras: sou tão forte que sou tentado inutilmente. Eu sempre supero. Quem assim fala se cede, né? O que a gente ensina aqui, que a gente nunca confia em nós mesmos. A gente sabe da nossa pequenez, né? A gente se abandona em Deus. Então, quem assim falar se cede instantaneamente a uma tentação espiritual, a presunção, o orgulho, né? A soberba, a tentação do orgulho que abre caminho para os outros 6 vícios capitais. E o orgulho impediria a efusão de Deus com seus dons, né? Porque o orgulho é da vontade humana, pois Deus não se comunica aos soberbos e os soberbos não recorrem a Deus. Porque a pessoa está fechada para Deus, está com a nuvem da soberba e não entende nada de Deus, e além disso não procura também a Deus porque pensa que se bastam, né? Que não precisa. Mas quando o homem é humilde e ama seu Senhor, Deus não o decepciona, fiel como é em amar, em fazer cumprir as promessas. A pessoa é humilde, ela reconhece que não pode nada sem Deus. Ela não se acha forte, não, ao contrário, ela se vê pequena e miserável e Deus a mantém assim, e ela está sempre dependendo de Deus, né? Jesus Santíssimo não disse uma palavra que se mostrou inútil ou não deu fruto. Ele disse: quando você orar, ore assim: Pai nosso, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se ele disse isso a você, é porque ele sabe que o Pai quer fazê-lo e, portanto, não permitirá que a força do homem, seu filho, seja inferior à violência da tentação. Reflita com cuidado, não estou dizendo: e o Senhor permite pequenas tentações para seus filhos fiéis.
enquanto as dadas aos filhos infiéis são enormes. Mas estou dizendo, ele não permite que a força do filho seja inferior à violência da tentação. Então ele não está dizendo aqui, Pai, livra eles da tentação, das ocasiões de acontecer, de você ser tentado. Então a sua vontade humana pode tentar, pode vir pessoas te tentar, o mundo, né? Você pode ser tentado, mas não permite que a força do filho seja inferior à tentação, ou seja, que seja além da sua capacidade. Mas a gente não tem capacidade. Quem nos dá força? Ele. Então ele rezou para quê? Para ele nos dar a força de nós vencermos qualquer tentação, por mais violência que ela seja, por mais difícil que seja. Então a gente recorre a quem? A Jesus. Em nós, para ser essa força, para que nós possamos vencer a tentação. Então ele não pediu para te privar de sofrimento, de situações, mas isso é oportunidade para que a força dele em você prevaleça. Isso são oportunidades. Então eu não estou te prometendo um caminho sem transtorno, sem dificuldade, não. Mas ele está prometendo não te abandonar e te dar a força para que você vença. Para que a sua miséria não seja mais forte, né? E diante da tentação você não aguente, mas para te dar a capacidade de vencer. É Deus que nos capacita. Ele quer que vocês sejam combatentes para serem vitoriosos. Então tem que ter luta, garra, né? É uma vida de adrenalina, né? Não é um quietismo, né? Não. É todos os dias. Divina vontade reina na minha vontade. É morrer para sua vontade humana. E às vezes ela pode vir te dar umas tentadas. E para você, divina vontade reina na minha vontade. É todos os dias o seu desejo ser maior do que os empecilhos, do que as dificuldades. Ao contrário, ver a dificuldade é uma oportunidade para você firmar mais ainda a sua vontade de amar a Deus. O mérito deve ser seu. A glória deve ser proporcional ao mérito. E a luta sustentada com um bom segundo do guerreiro em listas. Ele entrega a esse último novas armas, oferece resistência eficaz constantemente aos repelidos assaltos da tentação e lhe dá o cálice confirmador de sua graça para restaurar a força de seu filho que combate e está pronto, quando a luta terminar, para apertá-lo em seu coração, para coroá-lo de paz, reservando a alegria da glória celestial para o momento de seu retorno a Deus. Então o que o Senhor me mostra é que esse mundo, né, você pode falar assim, mas o mundo está um caos. Esse caos é propício para ser o lugar de guerra, de combate, sabe? Para que as pessoas se levantem, mas elas se levantem e fiquem no trono, elas se levantem como alguém soberbo? Não. Elas se levantem dessa situação e clamem a Deus e busquem a força de Deus, a armadura de Deus. Que quando ele vê que a guerra é muito grande e que as forças contrárias são muitas, então ela vai ver, eu estou desarmado. Meu Deus, eu não tenho espada, eu não tenho os aparatos para a guerra, eu estou fraco. Nossa, eu preciso da ajuda de Deus. Aí ela vai começar a rezar, e ela vai começar a se colocar em oração, e vai começar a pedir a força, e vai começar a buscar a Deus. Então o assalto, por mais que aumente para ela, não é para ela ser derrotada, mas é para fomentar nela o desejo maior de buscar a Deus. Então, nós estamos em tempos assim para empurrá-los a gente, impelir mais ainda a gente a buscar a Deus, a desejar a Deus, para vencer, entende? Então, não é que ele vai tirar todas as situações difíceis, não. Elas são importantes justamente para que a gente passe, né, nessas provas, para que a gente vença essas provas, para sermos coroados dessa paz, que é a vida no céu, com Deus. Porque o nosso reino não é desse mundo, não é? Então, para coroar a paz dentro de nós, entendeu? Não é a paz assim, não é
material, é dentro de nós essa paz. Então essa luta dentro de nós é necessário essa luta nas mentes, nos corações, para que as pessoas nasçam para o reino de Deus, para que as pessoas se despertem para o reino de Deus. É necessário para que a glória de Deus aconteça em cada um de nós, nos corações as mudanças aconteçam. Então Deus vai dar a graça para a gente resistir, vencer esses assaltos. Não vai tirar de nós, porque é necessário a gente passar por isso. Ao contrário, Ele usa desse mal como instrumento para o nosso bem, não para a nossa destruição. Deus aproveita de tudo, Ele tira esse bem de tudo. Então Ele nos coloca nesse momento diante de muitas coisas, e às vezes a gente chega num ponto de conflito para a gente perceber que não vale a pena buscar coisas desse mundo, não viver para a carne, não vale a pena, sabe? Então quando a guerra dentro de nós é intensa, é justamente para que a gente se derrame em Deus, para que a gente reconheça que a gente precisa de Deus, que a nossa armadura é o Cristo, é o sangue dele. Ele consola Paulo 3 vezes algemado pelo anjo invejoso das trevas, para que ele não tenha medo. Então o segredo é não ter medo. E eu com ele vos conformo. E eu conformo a todos, dizendo as palavras da liturgia. Os preceitos do Senhor são apenas seus julgamentos. Seus julgamentos são mais doces que o mel. Seja fiel a eles, então crescendo em graça e sabedoria aos olhos de Deus e dos homens. E digo-vos ainda as palavras do Santíssimo Mestre. Tomai sobre vós o jugo. Então não é para pedir para tirar o jugo. Tomai sobre vós o jugo de Cristo. É suave e leve. Se você tomar o jugo de Cristo, ele é suave e leve. Agora, se você entender errado, tomai o jugo sem Cristo, aí vai ser pesado, penoso e destrutivo. Tomai sobre vós o jugo de Cristo, é suave e leve. Aceite-o com santa ousadia e vontade heróica, que seu desejo de amar a Deus, de vencer qualquer mal, seja maior. Aceite-o com absoluta confiança no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que são amor, e o amor é força. Glória a eles eternamente. Então, a alegria do Senhor é nossa força, o amor é nossa força, Deus é nossa força. Então vamos tomar Deus sobre nós, né? Dizer com o nosso desejo: eu quero, Jesus, te receber. Eu desejo ser investida por Cristo com essa armadura. Qual que é a armadura que eu tenho que tomar sobre mim? Cristo. E com Ele eu posso vencer qualquer coisa. Não por mim, mas é por Ele mesmo em mim, que é a minha força, o meu sustento, a minha fortaleza. Ele que me dá a santa ousadia, a coragem e a vontade heróica de viver nessa vontade divina, de vencer qualquer inimigo, seja eu própria, seja a vontade humana minha que venha contra mim, seja qualquer situação. Mas tendo Cristo como meu escudo, minha fortaleza, o meu tudo, a gente vence qualquer coisa, porque Ele é poderoso, Ele pode tudo e Ele está acima de tudo. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores e derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos rezar por nosso anjo da guarda também, né? Cada um de nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, já que a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe vocês.